Bom, que Deus abençoe todos vocês. Vamos para a Bíblia, é isto que interessa, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu tenho uma palavra nesta noite para compartilhar com os irmãos. Hoje pela manhã, eu confesso aos irmãos que eu estava bastante aflito, atribulado, e teve um momento que eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra que eu possa trazer à tua igreja. Eu fui orar, já tinha orado aqui na igreja, mas eu fui orar novamente e buscar em Deus uma boa palavra, e de repente eu me deparei com alguns textos que eu tinha escrito em 2014, e a palavra do Senhor começou a se renovar na minha mente, né? Até lembrando aqui os irmãos, outro dia, o pastor falou uma palavra muito importante aqui, né? Que diz assim, que a palavra de Deus não se renova. O que se renova é o amor e a misericórdia de Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas a nossa mente, ela se renova porque a gente passa a ter uma compreensão diferente daquilo que o Senhor nos revela a cada dia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Deus, quem vai a Ele, primeiro, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram conhecer melhor. Noutra versão, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos irmãos, quando eu leio essa palavra, eu fico pensando, né? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de cada pessoa que busca Ele, que se aproxima dEle, que se declara, né, um seguidor de Cristo? Eu creio que, de acordo com a palavra de Deus aqui, Deus espera que a gente tenha fé. A gente precisa ter fé, ou seja, crer em Deus. E crer significa também confiar na palavra de Deus. Porque o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, é preciso que a pessoa primeiro creia que Deus existe. E ela precisa crer também que Deus recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. E como conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E eu diria mais ainda, que sem fé não tem milagres. Um exemplo bíblico disso foi quando Jesus visitou a cidade de Nazaré, lá em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus foi visitar a sua terra natal, os seus parentes, e quando Jesus chegou ali, né, ele ficou muito triste com a situação que ele se deparou. Por quê? O povo de Nazaré deixou de obter, deixou de desfrutar dos milagres de Jesus, porque não criam na palavra de Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Embora Jesus estivesse ali disposto a operar milagres, a fazer milagres no meio daquele povo, a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres, a não ser curar algumas pessoas com imposição de mãos, mas foram poucos que desfrutaram desta graça oportuna que estava ali para todos. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a falta de fé daquele povo, porque ele estava ali como Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, disposto a operar milagres, a fazer coisas impossíveis, mas aquele povo não acreditou, e pelo fato deles não acreditarem, não puderam desfrutar dos milagres. Então a falta de fé, ela entristece o coração de Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem sentimento. Então ele sente quando alguém, né, tem a oportunidade de poder experimentar a bênção de Deus e não faz por falta de fé. Você quer ver um exemplo disso? Lá em Mateus capítulo 8, no versículo 10, nós temos a passagem bíblica daquele homem que tinha um empregado que estava doente. E esse homem, ele foi até Jesus e ele creu nas palavras de Jesus, né? E por causa disso, Jesus elogiou aquele homem diante de toda a multidão. Havia muita gente seguindo a Jesus,
Mas aquele homem que era um estrangeiro, um desconhecido, ele teve mais fé do que os próprios seguidores de Jesus. Pelo que Jesus diz assim a Bíblia, que ele admirou-se e disse aos que o seguiam, ou seja, a multidão que estava ali andando com Jesus, que viam os milagres acontecer todos os dias, ele falou assim, olha, em verdade eu digo que a ninguém encontrei em Israel. Gente, eu vou parafrasear esta palavra, né? Trazer esta palavra para os nossos dias. É como se Jesus estivesse dizendo para a igreja assim, olha, em verdade eu vos digo que a ninguém encontrei na igreja que tivesse tamanha fé. Porque aquela era a congregação que estava seguindo a Jesus. Mas embora eles seguissem a Jesus, eles não tiveram a fé que esse homem teve. E por isso Jesus se alegrou. Então Jesus se alegra também quando você declara e manifesta essa fé. Uma coisa que muitos cristãos às vezes ignoram, é uma verdade que acontece na Bíblia, mas que muitas vezes é ignorada pelos cristãos, é que Deus, Ele não responde às suas necessidades, Deus não responde às suas vontades, Deus não responde os teus desejos, Deus não responde o teu choro. Sabe o que Deus responde? A tua fé. Se você não tiver fé, você pode ter necessidade, você pode ter vontade, você pode até chorar, você pode bater o pé, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver fé, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. O que é necessidade, né? Quando a gente fala de necessidade, tem uma palavra na Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que esta palavra, ela tem funcionado muitas vezes na vida de alguns cristãos como um verdadeiro mantra, né? Da positividade. Ou seja, qualquer coisa que acontece, a pessoa já logo diz assim, Deus pode dar tudo o que eu preciso, segundo as minhas necessidades. Mas na verdade, nós precisamos primeiro entender o que a palavra está dizendo. Porque necessidade não é aquilo que você julga importante. A necessidade que a Bíblia está falando não é aquilo que você deseja. Porque às vezes, o que você considera importante, que você acha que é necessidade, na verdade é um mimo que você quer receber de Deus. Mas a necessidade é aquilo que Deus entende que você precisa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui a carta aos Filipenses e falando a esses irmãos, ele fala assim, olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não é a necessidade que nós acreditamos ser necessidade, mas é aquilo que Deus sabe que é de fato necessidade. Mas nós precisamos entender essa palavra. E para entender a gente precisa ler todo o contexto. Nós não podemos simplesmente pegar um versículo na Bíblia e sair, né, afirmando aquilo que está naquele versículo como uma verdade inconteste, sem primeiro ler o que de fato a palavra de Deus quer dizer. Então, se a gente ler os versos anteriores ao 19, nós vamos ver que o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando das suas experiências de vida. Paulo está falando do seu sofrimento como missionário, dos momentos em que ele padeceu necessidade, dos momentos em que ele também teve em abundância. Paulo está falando das perseguições que ele sofreu. E é diante de tudo isso que Paulo está falando, que ele se considera um vencedor. Porque mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo às vezes sendo preso, mesmo às vezes tendo que fugir, Paulo, ele se considera um vencedor. No versículo 12, ele fala assim, olha, eu sei o que é estar necessitado, eu sei também o que é ter mais do que preciso, eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo e qualquer lugar. Paulo descobriu o segredo de desfrutar da alegria, da presença de Deus em toda e qualquer situação. Então ele fala assim, olha, eu descobri o segredo, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí Paulo continua falando para esses irmãos, e no versículo 18,
que é o versículo que antecede esta frase célebre, usada por muitos cristãos, né? Deus suprirá as nossas necessidades. Paulo, ele está falando do quê? Ele está agradecendo aos irmãos por uma coisa que eles fizeram de bem em favor do seu ministério. E o que foi que esses irmãos fizeram? Eles tinham se reunido e eles fizeram uma grande oferta e entregaram para Paulo. Então Paulo está declarando aqui para esses irmãos que a consequência daquela generosidade, daquele ato que eles tiveram de amor por ele, Deus haveria de recompensá-los. Então Paulo diz assim, olha, Deus vai dar a vocês, mas dar o quê? De acordo com aquilo que vocês também fizeram. Então, na verdade, esta passagem de Filipenses capítulo 4, versículo 19, muito citada pelos cristãos, ela nada mais é do que aquilo que eu estava pregando domingo. É como se hoje fosse um complemento da mensagem de domingo. Paulo está falando da lei da semeadura. Porque ele está dizendo, vocês fizeram, e agora como resultado daquilo que vocês fizeram, o meu Deus, ele vai suprir as necessidades de vocês. Por que Paulo diz isso? Porque aqueles irmãos que ofertaram, aqueles irmãos que ajudaram Paulo no seu ministério, talvez alguns deles até estavam também passando por alguma necessidade, ou seja, sacrificaram em benefício do ministério de Paulo. E Paulo diz aqui agora assim, olha, Epafrodito, ele me trouxe as coisas que vocês me mandaram. E essas coisas, né, que eram as ofertas, são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que agrada a Deus. Então, primeiro Paulo deixa bem claro para esses irmãos que aquilo que eles fizeram nada mais foi do que um ato de louvor, de gratidão a Deus, e que Deus estava feliz pelo que eles fizeram. E aí ele fala assim, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas, ou seja, o Deus que tem para dar, que tem para oferecer, e ele fala, por meio de Cristo, lhes dará tudo aquilo que vocês precisam. Meus amados irmãos, vejam bem o que a palavra do Senhor nos ensina. Deus cuida de você, amém? Deus cuida de cada um de nós, de vocês que estão aqui. Deus cuida de vocês que estão em casa, assistindo neste momento essa reunião de culto. Mas isso não quer dizer que o fato de Deus cuidar de você, você vai ser diferente de Paulo. Porque Deus cuidava de Paulo. Mas ele deixa bem claro que esse cuidado não o impediu de enfrentar, de passar por algumas situações. E quando a gente vai para a carta de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 e versículo 10, nós vamos ver que Pedro também, ele tem o mesmo pensamento, o mesmo conceito em relação ao que Paulo estava dizendo em Filipenses. Porque Pedro, ele está escrevendo a sua carta e falando das tribulações, das perseguições que os irmãos em Cristo haveriam de sofrer. E aí no versículo 7 ele fala assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E aí ele conclui dizendo assim, depois de sofrerem por um pouco de tempo. Ora, primeiro Paulo fala, entrega para Deus que Deus cuida de você. Depois, aliás, Pedro diz, entrega para Deus que Ele cuida de você. E depois ele mesmo diz assim, depois de você sofrer um pouco. Aí você vai dizer assim, mas que cuidado é esse? Ora, eu me entreguei a Deus, lancei nele as minhas preocupações, agora eu estou de boa. Mas Pedro continua e fala assim, olha, mas depois vocês vão sofrer um pouquinho, por um pouco de tempo. Então, se você passa por uma luta, se você enfrenta uma situação, uma adversidade, é por um pouco de tempo, porque Deus cuida de você. E se você confiou ao Senhor as suas preocupações, Ele está cuidando de você, mas Ele vai deixar você passar também, só para você experimentar um pouquinho do ardor da batalha, para você experimentar um pouco do sofrimento. Pedro diz aqui, o Deus que tem por nós um amor sem limite. Gente, hoje se ouve falar muito que Deus é amor, e o Deus é amor que muitos estão pregando, é um amor sem sofrimento, é um amor sem provação, é um amor sem tribulação, e Pedro está dizendo aqui, olha, depois de vocês sofrerem por um tempo, o Deus que tem amor por vocês, e ainda mais um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória,
Aí ele conclui e fala assim: por estarem unidos com Cristo. Então, passando pelo sofrimento, depois de ter entregado nas mãos de Deus, mas unido com Cristo, aí ele fala que você vai receber como recompensa 4 coisas. Primeiro, ele vai aperfeiçoar você, porque nós somos aperfeiçoados no campo da batalha. É quando você entra na batalha. Sabe, não adianta você dizer que você é um bom soldado de Cristo. Não adianta você dizer que você tem fé. Não adianta você dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, se você não entrar na batalha para vencer a batalha. E então você poderá se aperfeiçoar. Então, quando a luta vem sobre a vida de um crente, ela vem com o propósito de te aperfeiçoar. Segundo, ele vai te dar firmeza. Então, o que é que Deus vai suprir na tua vida? Primeiro, a perfeição. Deus vai te ensinar como vencer. Não é que ele vai... Tem algumas canções que diz que ele vai entrar na batalha por você. Ele vai entrar com você. Ele vai estar do teu lado ali, mas ele vai te ensinar. Ele vai te dar estratégias, ele vai te dar meios, caminhos para que você possa se aperfeiçoar. Segundo, ele vai te dar firmeza, ou seja, você vai passar, à medida que você vai aprendendo, você vai lidando com essas situações com mais firmeza. Aí ele vai te dar força também, porque não adianta você estar aperfeiçoado, você ter firmeza e não ter força. Ele vai te dar força. E por último, ele vai te dar a verdadeira segurança. O que é a verdadeira segurança? Eu estou com você. Você vai estar na batalha. Se por algum momento você der uma vacilada na batalha, o Senhor está ali do lado para poder te ajudar, te dar firmeza, para fazer com que você vença. Então coloque as suas preocupações nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ensinar na batalha como que se vence uma batalha. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que confiaram em Deus. A fé é um dos temas mais abordado em toda a Escritura Sagrada. São muitas pessoas que elas alcançaram a bênção de Deus. Algumas alcançaram milagres sobrenaturais porque elas acreditaram em Deus. Um desses exemplos é a fé que teve Bartimeu, que estando à beira do caminho, clamando por Jesus, por misericórdia, sem se importar com a multidão, que pedia para que ele se calasse. Mas ele continua clamando e ele chama a atenção de Jesus. Aí alguém vai dizer assim, que o que chamou a atenção de Jesus foi o grito de Bartimeu. Não foi o grito de Bartimeu que chamou a atenção de Jesus. Não foi a situação de Bartimeu que chamou a atenção de Jesus. Não foi o fato dele ser um mendigo, de ser um cego, que chamou a atenção de Jesus. Tem gente que acha que só porque ela está sofrendo, está passando por isso ou por aquilo, ela vai chamar a atenção de Jesus. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé que Bartimeu teve nele. Jesus mandou chamar o cego. E lá no versículo 52, Jesus falou assim: você está curado porque você gritou. Não. Você está curado porque você era cego. Não. Você está curado porque eu fiquei com dó de você. Não. Você está curado porque você conseguiu chegar até mim. Não. Você está curado porque você teve fé. É a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso para ele, no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e começou a seguir a Jesus. Aí vejam bem, queridos, Bartimeu não era o único necessitado naquela multidão. O povo que estava seguindo Jesus, na sua grande maioria, era constituído por pessoas necessitadas. Quem é que seguia Jesus? As pessoas que precisavam receber alguma graça, algum favor de Jesus. Mas é interessante que mesmo aquelas pessoas seguindo a Jesus não alcançaram nada. E aí um sujeito que está na beira do caminho, que ouve dizer que Jesus está passando, que não andava com Jesus, que não fazia parte do grupo de seguidores de Jesus, ele era um estranho à beira do caminho. Mas ele ouve falar de Jesus e ele tem fé. Sabe por que tem pessoas que às vezes estão há tanto tempo andando com Jesus
e não experimenta do poder dele, da graça dele, não recebe aquilo que está pedindo, porque falta fé. Vejam bem, diante do convite para se encontrar com Jesus, Bartimeu lançou a capa, né? E foi ao encontro de Jesus. Mas não foi a capa que trouxe cura para Bartimeu. Quando ele lança a capa e ele vai ao encontro de Jesus, ninguém tinha dito para ele que Jesus ia curá-lo. A única palavra que Bartimeu ouviu foi alguém dizer para ele assim: olha, o mestre está te chamando. Mas quando ele ouve esta palavra, no seu coração, ele já desenvolve uma fé poderosa, né? E ele acredita no poder de Jesus. Então ele já joga a capa fora antes mesmo de ouvir Jesus dizer: você está curado. Isso é fé. É acreditar antes mesmo de receber, antes mesmo de ter aquela experiência que Bartimeu teve de poder se encontrar com Jesus. Aí eu te faço uma pergunta hoje. O que é que você espera quando você vai ao encontro de Deus? Quando você dobra os seus joelhos, se prostra para orar. Quando você vai ao encontro de Deus numa reunião de culto, o que é que você espera do Senhor? A maioria das pessoas estão sempre dizendo assim: eu preciso receber alguma coisa de Deus, né? Eu preciso que Deus me faça isso, me faça aquilo outro, eu preciso alguma coisa. E por que as pessoas precisam? Vejam bem, Bartimeu não era diferente, porque aquelas pessoas também precisavam receber alguma coisa de Jesus. Mas somente Bartimeu recebeu porque teve fé. Quando você for ao encontro de Jesus, nunca vá sem fé, porque a fé é que move a mão de Deus em tua direção. A fé não pode ter barreiras, irmãos. A fé não pode ter fronteiras. A Bíblia conta lá em Lucas, ou melhor, em Marcos capítulo 5, versículo 27 a seguir, a história de uma mulher que todos nós conhecemos, que é a mulher que sofria de um fluxo hemorrágico. Essa mulher, ela já tinha tentado ser curada de várias maneiras. Ela já tinha tomado todo o chá de erva medicinal que ensinaram para ela. Essa mulher já tinha gastado muito dinheiro com os médicos, mas ninguém conseguia resolver o problema daquela pobre mulher. Então um dia, ela ouve dizer que Jesus está passando. E aquela mulher, ela simplesmente crê que Jesus poderia fazer um milagre na vida dela. Ninguém falou para ela que Jesus ia curá-la. Ninguém disse para ela que Jesus era o médico dos médicos. Ela apenas ouviu alguém dizer assim: olha, Jesus está passando. E aí a Bíblia diz assim que ela pensou. A fé começa aqui, olha, na mente. Ela pensou: se eu tocar nele, eu fico curada. Então naquele momento, sem ouvir nenhuma palavra de Jesus, apenas sabendo que Jesus estava passando ali, a mulher sai no meio da multidão e ela vai ao encontro de Jesus. E no versículo 28 diz assim, que logo que ela toca em Jesus, ela recebe a cura. E o versículo diz assim, ela recebeu porque ela teve certeza de que estava curado. Ela não foi no médico, ela não pediu para ninguém examiná-la, ela simplesmente creu. Não foi a fé de Jesus, não foi a iniciativa de Jesus, não foi Jesus que parou a multidão e falou assim: olha, eu estou sentindo que tem alguém aqui que precisa receber a cura. Não foi a vontade de Jesus de querer mostrar para aquele povo: olha, eu vou mostrar agora como que se opera um milagre. Não foi a piedade de Jesus: olha, tem alguém sofrendo aqui, então eu vou curar para mostrar que eu sou Deus. Não, não foi nada disso. Mas foi a fé daquela mulher. Uma fé, irmãos, inteligente. E uma fé bem planejada, porque quando ela ouve dizer que Jesus vai passar, ela já começa a planejar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar até Jesus. Eu tenho que tocar em Jesus, não importa se tem multidão. Não importa se tem gente impedindo, não importa se os discípulos formaram um cordão de isolamento, eu preciso romper todas as barreiras e preciso tocar em Jesus. Então era uma fé inteligente, uma fé planejada. Ela sabia o que tinha que fazer para receber o milagre na sua vida. E no versículo 34
diz assim que Jesus falou para aquela mulher: minha filha, você sarou porque você teve fé. Ei, meu irmão, minha irmã, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou: você sarou porque você teve fé. Vá em paz, você está livre. A fé intercessora. Sabe, a fé intercessora, a gente pode citar o exemplo daqueles homens que ajudaram o paralítico subindo no telhado de uma casa para poder levar aquele homem até a presença de Jesus. Sabe, irmãos, muita gente ouve a palavra de Deus, mas o milagre só acontece na vida daquele que tem fé. A Bíblia diz que Jesus estava ali reunido, haviam doutores, haviam muita gente, e esse povo estava admirado com a inteligência de Jesus. Aquele povo estava encantado com as palavras de Jesus, mas nada estava acontecendo de novo. O povo estava boquiaberto com o que Jesus dizia. Havia no meio daquele povo pessoas que também precisavam de milagres, mas nenhum deles receberam, porque eles estavam ali apenas para ouvir. Mas aquele homem que foi colocado diante de Jesus, ele estava ali porque queria realmente receber o milagre. Mas o que chama atenção aqui, irmãos, é que não foi a fé do homem que fez o milagre acontecer, foi a fé do outro. Sabe, às vezes a tua fé, ela pode mover o coração de Deus e a mão de Deus em direção de alguém em que você esteja orando. A Bíblia diz assim que aqueles homens, eles estão passando na rua e eles veem ali um homem que está numa cama pedindo esmola. Eles se apiedam daquele homem. Aquele homem é alguém que está ali, não acredita em nada, em ninguém. Por alguma razão ele está ali. E aqueles 4 homens se reúnem e falam assim: não, nós temos que ajudar ele. Nós não podemos deixar esse homem continuar na situação que ele está. Então nós vamos levar esse homem até Jesus. Ei, talvez existam pessoas no teu caminho que estejam na mesma situação que estava aquele homem. Caído, deitado num leito, sofrendo. Mas aqueles outros passam e vê o sofrimento dele e dizem: nós precisamos ajudar esse homem. Nós temos que levar esse homem até Jesus. Então eles vão levar o homem até Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 20, diz assim que quando eles desceram o homem diante de Jesus, a Bíblia fala assim: Jesus viu que eles tinham fé. Não era o homem, eram eles. Jesus viu que eles tinham fé. Se você tiver fé em Deus, você pode levar a cura na vida de alguém. Você pode levar a salvação na vida de alguém. Aquele povo, quando viram Jesus olhar para aquele homem e dizer assim: olha, você está curado. Aliás, filho, teus pecados são perdoados. Eles começaram a murmurar nos seus pensamentos, porque eles estavam ali mais impressionados com a palavra do que com o milagre. Então eles ficaram impressionados pelo que Jesus falou, pelo que Jesus estava dizendo. Mas quando Jesus fez o milagre, o maior de todos os milagres não é a cura de uma enfermidade, irmãos. O maior de todos os milagres não é levantar um paralítico. O maior de todos os milagres não é abrir as vistas de um cego ou ressuscitar o morto. O maior de todos os milagres é o perdão do pecado, que traz salvação de Deus na vida da pessoa. Então Jesus opera ali o maior de todos os milagres, porque aquele homem estava oprimido, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mas os homens que estavam ouvindo Jesus não entenderam, porque eles não podiam enxergar a dimensão do mundo espiritual. E por isso eles murmuram. Então Jesus fala assim: eu vou mostrar para vocês que eu tenho poder, tanto para perdoar, quanto também para curar. Jovem, pega a tua cama e vai embora para casa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todos ficaram muito admirados, cheios de medo, louvaram a Deus e disseram: que coisa maravilhosa que nós vimos hoje. Eu vejo isso acontecer nos dias de hoje. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que perdoa, às vezes não tem tanto crédito quanto uma manifestação de milagre.
As pessoas se impressionam muito mais quando vem um cego vendo, quando vem um paralítico andando, do que quando recebem o perdão do pecado. E Jesus queria mostrar para aqueles homens que o maior de todos os milagres não era a cura física, era a cura da alma. A fé, ela abre as portas para que os milagres aconteçam na sua vida. Você sabia que tem muitas pessoas que ainda não receberam nenhuma graça da parte de Deus, mesmo caminhando com Ele, mesmo caminhando com Jesus? Não experimentaram ainda o poder de Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 2, que a gente deve lutar, que a gente deve trabalhar, que a gente deve se esforçar para obter aquilo que deseja. Mas nós precisamos de algo mais importante do que todo esforço, todo empreendimento, toda dedicação. Nós precisamos ter fé, colocar a fé em ação. Tinha uma canção que se cantava muito antigamente, nas reuniões de culto, principalmente em cultos de testemunho, que dizia assim: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você precisa colocar a tua fé em ação. Então Tiago capítulo 4, versículo 2, no final do versículo diz assim: essas pessoas não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E porque essas pessoas não pedem, ele continua no versículo 3, deixando bem claro que não adianta orar, não adianta determinar, não adianta se esforçar para conquistar as coisas, se você não tiver uma fé alinhada à vontade de Deus. Todo o teu esforço terá sido em vão. Tiago fala assim: quando pedem, não recebem, porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas apenas para usar nos seus próprios deleites. Todo cristão precisa compreender que Deus, Ele responde à nossa fé e nada mais. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé. É da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A igreja, irmãos, pode fazer tudo certinho. Nós podemos ter as melhores reuniões, nós podemos ter os melhores ajuntamentos, nós podemos ter a melhor estrutura, mas se nós não tivermos fé, a palavra do Senhor fala: se não tiver fé, a minha alma não tem prazer nele. Se a pessoa não tiver fé em Deus, de nada adianta todo esforço, toda a dedicação terá sido em vão. Somente a fé pode te levar aonde você deseja estar. Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, ele diz assim: olha, tenha fé, ou seja, peça a Deus. Ele está falando da sabedoria. Esta palavra se aplica a qualquer situação da nossa vida. Ele diz assim: peça, mas peça com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é igual às ondas do mar, que é levada pelos ventos, agitada pelos ventos. Não pense que esta pessoa vai receber alguma coisa de Deus. Se não tiver fé, não adianta. Agora a tua fé, ela será uma fé poderosa, ela será uma fé que trará bons resultados na tua vida. Se você fizer o que Jesus disse em João 15, 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiser e então tudo será feito. Existe uma condição para que esta fé possa operar na tua vida. Primeiro, a gente precisa estar ligado em Cristo. Segundo, a palavra dele precisa estar em nós. Ou seja, não basta dizer eu estou em Cristo. A palavra precisa residir em nós. Ela precisa habitar em nós. Ele fala assim: as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiser e vos será feito. Mas aí, queridos, vamos olhar para o cenário atual. A realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão perdendo a fé em Deus. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus falou assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu imaginava que com essa pandemia global, que atingiu também o Brasil, eu pensei, o povo vai se lembrar mais de Deus. Não, o povo não se lembrou de Deus. O povo está descrente. Qualquer coisa tira a fé das pessoas. Qualquer coisa.
Basta a pessoa ter um pouquinho de recurso. Eu conheci pessoas ao longo desses meses que pediram oração porque tinham sido acometidos de Covid. Ora por mim, pastor. Pessoas que eu conheço nas redes sociais mandando pedido de oração, ora, pede, pastor, me ajuda. E oração, eu peguei o Covid. Sarou. Cadê a pessoa? Sumiu. Mas nem voltou para agradecer. Sabe por quê? Qualquer coisa tira a fé das pessoas. Se a pessoa tiver um pouquinho de dinheiro, ela esquece de Deus. Se a pessoa estiver desfrutando de boa saúde, ela esquece de Deus. A pessoa que tem influência, ela esquece de Deus. A pessoa que tem bons conhecimentos, esquece de Deus. Amizades, tudo isso leva as pessoas a não acreditarem, a não precisarem de Deus. Eu não preciso. Se eu tiver algum problema, o meu dinheiro paga. Se eu tiver algum problema, eu falo com alguém. A palavra do Senhor diz aqui, olha, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé? E eu pergunto para você, irmão, nessa noite. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Como anda a minha fé em Deus? Como anda a tua fé em Deus? Porque se nós não tivermos esta fé, se nós não confiarmos em Deus, de que adianta tudo isso? De que adianta vir à igreja orar? De que adianta vir à igreja e se declarar cristão se nós não tivermos a fé? Se nós não atuarmos dentro da fé que agrada a Deus, não vai adiantar nada. Nós vamos ser como aquela multidão que estava andando com Jesus, e quando alguém que não conhece Jesus, que acabou de ouvir falar de Jesus, começa a clamar, a gente vai fazer igual o povo, mandar a pessoa ficar quieta. Nós vamos fazer igual os doutores da lei, nós vamos ficar murmurando. A gente vai dizer assim, não, eu não acredito nisso. A pessoa acaba de aceitar Jesus, geralmente é assim, o novo crente, ele vem com toda aquela empolgação, com todo aquele entusiasmo, a fé dele vem a 101%. Aí o outro diz assim, aquele que já anda com Jesus há muito tempo, que está com a fé fragilizada, ele fala assim, isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar. Mas aquele que tem fé em Deus, não passa, ele continua vivendo sempre dentro daquele mover de Deus, onde ele está sempre experimentando coisas novas de Deus na sua vida. Tenha fé em Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que Deus é aquele que abençoa o que o procura. Eu estou terminando essa palavra. Muitos cristãos estão esperando que algo aconteça na sua vida. Tem muitas pessoas que estão esperando que venha algo de sobrenatural. E eles se esquecem do que a palavra do Senhor diz, lá em Isaías capítulo 60. Levanta e que o seu rosto brilhe de alegria, porque a luz já chegou até você. A glória do Senhor já está sobre você. Você não tem que esperar mais, meu irmão. O milagre já está acontecendo na tua vida hoje, agora. Você não tem mais que ficar aguardando. Você precisa se levantar, como disse o profeta, levantar e agir, porque a glória do Senhor já chegou sobre a tua vida. A luz de Deus já está brilhando sobre você. A palavra do Senhor diz assim, a luz de Deus está brilhando sobre você. E Deus te chamou para isso, para que você viva uma vida de fé, para que você desfrute daquilo que é extraordinário. Guarde esta palavra com você. A fé é um portal que se abre para que os céus de bênção venham sobre a tua vida. Quando você ativa a fé no seu interior, os milagres começam a acontecer na tua vida. E você começa a desfrutar de coisas extraordinárias. O diabo, os problemas da vida, nada disso é páreo para a glória do Senhor que está sobre você. A luz do Senhor está sobre você. Não existe nada que possa impedir esta luz de brilhar na tua vida, senão você mesmo. Então, se você tiver fé, se você acreditar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que Deus está dizendo que vai fazer, Ele está fazendo, você só precisa ter fé. Quando Jesus disse para Bartimeu, você está curado porque teve fé, a Bíblia diz que imediatamente ele passou a ver.
É interessante, eu fico imaginando a cena. O homem até então não enxergava nada. Uma palavra de Jesus foi o suficiente. Às vezes, o Senhor está dizendo para pessoas assim: olha, meu filho, minha filha, eu já te abençoei, você já tem a minha bênção, você já tem a vitória nas tuas mãos, você já é mais que vencedor, mas você ainda continua, sabe, talvez com medo. Eu fico imaginando, se aquele cego, na hora que Jesus falou assim, ele está diante de Jesus, eu fico imaginando o cego com o olho fechado ali, e aí Jesus fala assim: filho, você está curado. E aí o cego pega e sai com o olhinho fechado, né? Não ia acontecer nada, mas na hora que ele ouviu a palavra de Jesus, ele abre os olhos e ele vê, e a palavra do Senhor diz que no mesmo momento ele começou a ver. A fé, ela ativa esse portal, ela abre as janelas de bênção sobre a tua vida. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu queria falar mais algumas coisas, falo outro dia. Mas eu quero só que você lembre disso, que o tempo para viver e desfrutar das promessas de Deus, da bênção sobre a tua vida, não é daqui a 20 anos. Deus quer começar a agir na tua vida a partir de hoje, agora. Deus quer que você experimente o sobrenatural. Deus quer que você experimente o milagre. Deus quer que você experimente o extraordinário agora, é hoje. Não existe limite para uma fé poderosa em Deus. Então é agora, você tem que tomar posse. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Hoje de manhã a gente cantou uma canção, hino 126 da harpa cristã. Logo no começo diz assim: bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Ou seja, ele não estava vendo, mas ele acreditou. E pelo fato dele acreditar, ele experimentou o milagre de Deus na sua vida. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E eu quero terminar esta palavra lendo novamente Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer. Se você veio a Jesus, você precisa crer. Ah, pastor, a minha fé é pequena. Uma vez os discípulos disseram isso para Jesus também: Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé. E Jesus respondeu para os discípulos: você não precisa ter muita fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pode ser pequenininha, mas ativa a fé no teu coração, creia no Senhor. É preciso que creia que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que buscam conhecê-lo melhor. Deus é Deus. Nós não o adoramos não pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus. Tenha fé em Deus. Guarde isto com você. Não adianta você ficar pelos cantos reclamando. Não adianta você achar que Deus vai ouvi-lo se você não tiver fé. Você precisa ter fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Pastor, como que eu faço para agradar a Deus? Você agrada a Deus quando você tem fé nele. E quando você busca conhecer a Deus através da sua palavra. Quando você demonstra a Deus que você tem interesse nele, que você realmente, como diz esse hino, quando você adora Ele porque Ele é Deus e não porque Ele pode te propiciar alguma coisa. Tenha fé em Deus. Ative esta fé na tua vida hoje e receba o milagre de Deus aqui e aí aonde você está. Só aqueles que têm fé em Deus levanta a mão aos céus. Oh, o grande amor de Deus, a graça bendita de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo que te fortalece a cada dia, seja sempre com você e com a tua família.